Boa noite, igreja amada, a paz do Senhor Jesus, como sempre a gente cumprimenta, muita paz, saúde e prosperidade a todos. Alegria estar aqui mais uma vez com esta palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração. Quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos das nossas congregações que estão também nos ouvindo, nos assistindo agora. A igreja de Pompeia, um abraço a todos os irmãos de Pompeia. A igreja ali do Santa Antonieta, a igreja do JK, Deus abençoe os pastores e toda a igreja ali presente. Os irmãos ali de Vera Cruz, Deus abençoe. O pessoal também da cidade de Garça, Deus abençoe. O pessoal do Monte Castelo, Deus abençoe, gente. E toda a igreja também ali de São José do Rio Preto, que está nos assistindo agora. Que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma muito forte, poderosa mesmo, para a glória de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus, para o nosso coração. Nós continuamos em oração, crendo no milagre de Deus, A saudade é grande de estar com vocês aqui no templo, mas por enquanto vamos estar falando assim, por mensagem gravada, mas o Espírito de Deus está nos trazendo essa comunhão, essa intimidade. Eu sei que Deus está no controle de tudo, A obra de Deus continua e vocês continuam na presença do Senhor. Isso que é importante. Isso é ser igreja, meu irmão. Isso é um momento. Lembra que eu sempre falei assim, se prepare. E quando tiver um dia da gente ficar só em casa, não sei se os irmãos lembram disso. Olha aí, chegou. Vai chegar esse dia e chegou. Então agora a gente vai mostrar que nós somos igreja. Aonde a gente estiver, nós somos a igreja do Senhor. Queridos, a palavra que o Senhor me colocou no meu coração, essa palavra, a mensagem da cruz. Essa palavra, eu estudando ela, o Espírito Santo falou muito profundo comigo. E eu quero falar com você sobre isso. Está baseada ali em Marcos, capítulo 15, do versículo 33 em diante, que diz: E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Aqui está narrando a crucificação de Cristo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre a cruz de Cristo, porque a morte de Jesus é o fato mais importante no cristianismo. Isso é muito importante, pois dela depende a esperança de todos os pecadores. Dependemos da morte e também da ressurreição de Cristo. E segundo o Evangelho de Marcos, que segue o calendário judaico, é certo que a crucificação de Jesus se deu na terceira hora do dia, isto é, às 9 horas da manhã, baseado ali em Marcos 15, 25. E a partir da hora sexta, a hora nona, ou seja, do meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Queridos, nesse intervalo de 6 horas em que Jesus permaneceu na cruz, ele proferiu 7 palavras importantes que eu quero falar com você aqui. Essa mensagem da cruz, que impactaria o mundo, a história da humanidade. E isso aconteceu há mais de 2000 anos e até hoje está impactando o ser humano, toda a terra.
é impactada com a mensagem da cruz. Sabe? Ele interveio nas estruturas do mal, lançando luz sobre as trevas, trazendo libertação aos cativos e salvação aos perdidos. Então nós vamos ver aqui essas 7 declarações de Jesus ali na cruz. As 3 primeiras acontecem antes de sobrevir à escuridão. E nela Jesus se refere às pessoas. Uma palavra se refere a Deus quando Jesus expressa a sua agonia, sendo que o céu está escurecido. E finalmente as 3 últimas palavras de Jesus se referem a si mesmo. Então, aqui estão essas palavras. Em primeiro lugar, a palavra de perdão. Jesus na cruz, crucificado, Lucas 23, 34 diz, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Apesar da caminhada para a cruz e do sofrimento, da crucificação, da dor física que Jesus estava sentindo, da dor moral e espiritual que ele estava sofrendo, ele ainda naquele momento ministra o perdão. Querido Jesus, como se diz, é demais. É demais. Ele está aqui para perdoar você, para te purificar. Nesta noite, em nome de Jesus. Segunda palavra que ele falou na cruz, palavra de salvação. Lucas 23, 34 diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Apesar do momento, da circunstância que Jesus estava vivendo, sofrendo, mas profere ainda no meio da tribulação da vida dele ali, da crucificação, da dor, da agonia, ele ainda profere a palavra de salvação. E todos aqueles que reconhecem nele e que somente através dele vem a salvação, alcançam a vida eterna. Você entende isso? Queridos, Jesus está liberando, está pronto para salvar o mais vil pecador que seja. Assim como me salvou e salvou tantas pessoas. Em terceiro lugar, a palavra da cruz. Ele colocou a palavra de consolo. Em João 19, do 26 ao 27, ele diz, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, falou para o João. Mesmo diante daquela agonia, ele tem uma palavra de consolo. Estava consolando João, estava consolando Maria. Apesar da crueldade imposta sobre a sua vida, Jesus contempla Maria, sua mãe, e João, o apóstolo amado, e libera uma palavra de afetividade. Sabe? O Senhor conhece a sua vida. Ele conhece o seu sofrimento. Ele passou por tudo isso que nós estamos passando, né? E Ele sabe como liberar essa palavra de consolo para a sua vida. Em quarto lugar, a palavra que Ele liberou ali na cruz foi a palavra de solidão. Lá em Marcos 15, 34, quando Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? A gente estudando a Bíblia entende que naquele momento em que Jesus estava na cruz, parece que Deus virou as costas para ele, o Pai virou as costas para o Filho, para não ver tão grande sofrimento. E ali foi quando ele disse, Pai, por que me desamparaste? Mas mesmo assim, apesar de todo o desamparo que ele sentiu, que se iniciou ali no Monte das Oliveiras, até o Gólgota, sabe, irmão? E até o virar da face do Pai, mediante a dor do seu Filho, Jesus Cristo, ele foi até o fim. Isso é um modelo, isso é exemplo. Irmão, nós estamos diante de uma crise, sabe, que nem chega aos pés disso aqui, e tem muita gente já parando, já desistindo. Nós não podemos desistir por nada dessa vida. Jesus traz essa palavra para nós aqui, para nos fortalecer. E lá, a quinta palavra que ele fala na cruz, é a palavra de agonia. Lá em João 19, 30, quando ele diz, eu tenho sede. Ele diz, apesar da sede, da agonia, da maldição, sabe, que são símbolos que representam o próprio inferno ali, é como se Jesus estivesse vivendo o inferno naquele momento. Jesus sorveu o cálice da ira de Deus contra o pecado, mas permaneceu firme até o fim. E em sexto lugar, a palavra de vitória que Jesus fala ali na cruz, em João 19, 30,
ele diz: está consumado. A despeito de toda a dor que ele estava vivendo, Jesus dá o brado de vitória. Ele diz em hebraico: tetelestai, ou seja, está consumado. Isto é a obra da redenção completa. Jesus completou o seu chamado, completou o propósito do Pai ali na cruz do Calvário, para salvar a mim e a você. E todo aquele que nele crê, a Bíblia diz que será salvo. Então Jesus ali esmagou a cabeça da serpente, triunfando sobre o diabo e suas hostes, e comprando-nos, que nós somos comprados para Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! E a 7ª palavra que Jesus falou na cruz foi a palavra de rendição. Ele se rendeu. Ele diz lá em Lucas 23, 46, diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Apesar de toda a treva sobre a terra, quando Jesus se rende e entrega voluntariamente, eu digo voluntariamente, porque ninguém matou Jesus, ele se entregou. Na verdade, a vida de Jesus foi a vida inteira caminhando para a cruz. E ali na cruz ele se entregou totalmente. Sabe, por nos amar, ele se entregou ao seu Pai. E quando ele se entrega, as trevas acabam no momento em que ele morre. Quando ele entrega o Espírito para o Pai, as trevas cessam, ele morre e nós fomos resgatados para a glória de Deus. Com a sua morte, ele quebrou o poder das trevas. Aleluia! Agora nós temos autoridades. Nós temos autoridade sobre as trevas. A Bíblia diz que a igreja, ela já está sentada nas regiões celestiais com Cristo. Nós só estamos aqui nesse momento fisicamente, mas espiritualmente a igreja já está na glória. Isso é poderoso, isso é mistério de Deus, mas está revelado aqui para nós. Então, a Bíblia diz que o véu se rasgou. Existia uma cortina muito grande que separava o santíssimo lugar do santo lugar. E um sacerdote, uma vez por ano, entrava nesse santíssimo lugar para oferecer sacrifício em favor das pessoas. E todo mundo sabe da história, que o sacerdote entrava com uma corda amarrada em sua cintura ou nos pés, com sinos fazendo barulho, para eles entenderem que o sacerdote estava vivo. Conforme eles mexiam lá, fazendo o trabalho dele, né, fazia aquele barulho dos sinos, e eles lá fora entendiam: o sacerdote está vivo. Porque se não tivesse barulho nenhum, é sinal que o sacerdote tinha morrido, e ninguém podia buscar ele lá dentro, senão morria também. Então eles puxavam o sacerdote pela corda. Mas quando Jesus se entrega ali na cruz, a Bíblia diz que essa cortina, esse véu, foi rasgado de alto a baixo. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, nós podemos orar para Deus libertar o Brasil desse coronavírus, dessa epidemia, livrar o mundo dessa epidemia, porque nós temos livre acesso ao Pai. Não é só o líder, não é só o pastor, não é só o sacerdote, não, todos nós agora somos o sacerdócio real de Deus. E você, junto com a sua família, você pode orar junto também para que Deus venha abençoar a sua vida. Tá certo? Então nós somos comprados com o sangue de Cristo, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos através da morte de Jesus, que abriu um novo e vivo caminho para nós. Queridos, eu estou caminhando aqui para o final dessa palavra, mas eu quero só completar dizendo o que há diferente da cruz de Cristo e das outras cruzes. Porque a cruz de Cristo não foi a única cruz que teve ali. Muitos foram crucificados antes e depois de Jesus, né? No próprio dia em que Jesus estava crucificado, havia 2 crucificados ao lado dele, um à esquerda e outro à direita. E muitos dos primeiros cristãos também foram crucificados depois que Jesus foi para o céu, a igreja continuou e muitos cristãos foram crucificados. Então o que torna a cruz de Jesus diferente dessas outras cruzes? Por que a igreja primitiva, eu coloquei aqui, elegeu a cruz
como símbolo do cristianismo. Os primeiros crentes poderiam ter adotado um símbolo, por exemplo, a manjedoura, né, onde Jesus nasceu, a estrela que guiou os magos, os pães da multiplicação, que foi multiplicado, o cálice da Santa Ceia, o túmulo vazio. Por que eles não colocou isso como símbolo? Não, mas colocou a cruz. Porque a cruz de Cristo é a única por causa da sua mensagem. É a única que traz essa mensagem de salvação. É a única que traz a mensagem de libertação, que cura e que liberta. Certo? A cruz tem uma mensagem que muitos rejeitam, muitos não aceitam. É loucura para o povo lá fora, mas para aqueles que creem, é sabedoria, é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Permaneça firme, olhando firmemente para Jesus. Hoje ele não está mais na cruz, ele está na glória, mas nós estamos firmes com ele. Continue olhando para ele, independente de qualquer situação, porque ele está voltando para buscar a sua igreja. Permaneça firme com a sua família, permaneça firme com todos os seus amigos, pregando para eles, falando de Jesus para eles, sempre que tiver oportunidade, é claro, né? Para que também nós possamos levar outras pessoas para o céu, em nome de Jesus. A cruz tem uma mensagem que salva, a cruz, ela tem uma mensagem que liberta. Eu sempre digo, não existe um cristianismo sem cruz, assim como não existe salvação sem Jesus. Só em Jesus existe a salvação eterna. Tá certo? Fique essa palavra aí no seu coração e que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo continue falando com você. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre esta casa. Vamos orar pela cidade de Marília, pela cidade de Rio Preto, pelas cidades circunvizinhas, né, em todo o nosso país, para que Deus venha abençoar. Querido Deus e Pai, nós oramos agora, meu Deus, por essa família, por esses irmãos, por essas crianças que estão aqui em casa, está ali com os teus filhos. Abençoa, meu Deus, o chefe dessa família, o líder dessa casa. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos. Guarda essa casa, protege como o Senhor protegeu a casa dos israelitas naqueles dias da praga do Egito. Ó Deus, abençoa a cidade de Marília, a cidade de São José do Rio Preto, em todas as cidades onde tem a nossa igreja, Casa da Bênção. Abençoa o Brasil, abençoa essa nação. Nós colocamos, Pai, tudo na palma das tuas mãos. Venha dar a grande vitória e que essa mensagem da cruz esteja, meu Deus, impregnada no nosso espírito, no nosso coração, para sempre, em nome de Jesus. E eu ministro cura. Se alguém estiver doente aqui agora, seja curado, seja liberto pelo sangue de Jesus e que assim seja, em nome de Cristo. Meus amados, eu quero terminar aqui agradecendo a Deus, agradecendo você por estar aí nos assistindo e orando conosco. Que Deus continue falando com todos vocês. Quero lembrá-los que a conta da igreja está aí no vídeo para vocês. Faz a sua transferência, né? Porque a igreja continua com as suas despesas, os seus compromissos, e nós continuamos sendo fiel ao Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas, nossos votos, enfim, para que a obra de Deus continue marchando firme em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Deus abençoe.